Amém. Shalom, shalom, você que está nos ouvindo. Eu sou o apóstolo Vinícius Pereira e nós estamos mais uma vez estudando a Parashá, todo semanalmente. E você que está nos ouvindo e costuma ouvir os nossos debates, a Madrugada Edificada, você pode nos acompanhar agora ao vivo, o estudo da Parashá Aharei Mot, que se encontra lá no livro de Levítico, capítulo 16, verso 1, e vai até o capítulo 18, verso 30, ou enfim, até o último versículo do capítulo 18. São 3 capítulos, nós vamos fazer essa abordagem hoje, nessa manhã, aqui em Verdelho, na Itália, em Bérgamo, e a Haftará dessa Parashá de Aharei Mot se encontra lá em Ezequiel, capítulo 22, dos versículos 1 até o 19, e tem algumas sugestões de Haftará na Brit Hadashah, ou no Novo Testamento, que se encontra em Romanos 3, dos versos 19 até o 28, e primeira carta aos Coríntios 5, de 1 a 13, Gálatas 3, de 10 a 14, e Hebreus 7, 23 até 10, 25. Bom, eu quero desejar primeiramente um Shabbat Shalom para você que está nos assistindo, um sábado inteiramente de paz. Hoje está conosco a nossa irmã Andresa, aqui na Itália. Nós estamos na casa dela fazendo essa transmissão ao vivo. E a Parashá Aharei Mot, ela está caindo justamente no sábado de Pessa ou no sábado de Páscoa. Então ontem à noite nós celebramos o nosso Seder, nosso jantar de Páscoa. E essa Parashá aqui, ela cai como uma luva, né, justamente no dia que estamos vivendo hoje, que é o primeiro dia de Páscoa, de Pessa, né, a noite em que Yeshua foi traído, a noite em que Yeshua também foi entregue. E a Parashá Aharei Mot, depois da morte, ela vai fazer muitas abordagens interessantes. A primeira abordagem é como para no Santo dos Santos, né, porque aconteceu aqui dos filhos de Arão, oferecer Davi, e estranho ali eles foram mortos na presença do Senhor. Então aqui o Senhor ele começa a restringir, ou ele começa a limitar e colocar as condições dele de como se deve entrar agora no Santo dos Santos, né? Então a gente vê aqui que o Senhor traz todo um conjunto de regras de como que se deve entrar no Santo dos Santos. Depois, nessa Parashá, a gente vê mais uma vez as leis alimentares, fala sobre comer sangue, inclusive o estrangeiro, né, no capítulo 17, e no capítulo 18 ele vai falar ali diversos tipos de relacionamento entre homem e mulher, principalmente em um tipo de relacionamento dentro de família. Então eu quero começar primeiramente sobre o capítulo 18, logo no iniciozinho dessa Parashá, dizendo que o Senhor falou com Moisés depois da morte dos filhos de Arão, né, quando tentaram apresentar um sacrifício na presença do Senhor e morreram. Capítulo 16, isso. Então veja bem, o Senhor ele diz, olha, fale a seu irmão Arão, versículo 2, que não venha a qualquer momento ao lugar sagrado, além da cortina, diante da cobertura da arca, que jaz acima dela, para que não morra, pois eu apareci na nuvem sobre a cobertura da arca. Então, algo que o que nós subentendemos com esse versículo é que a presença do Senhor ela era aberta. É exatamente isso que eu ia dizer. Não é isso? Né? Não havia limitação. Não a limitação havia. veio justamente por causa do pecado em si, porque eles ofereceram fogo estranho, porque beberam, né? Exatamente. Porque Nadav e Avihu, eles beberam vinho antes de entrar na tenda do encontro, e o Senhor diz que não pode se beber nada alcoólico antes de entrar na tenda do encontro para oficiar, né? Aquele que está ali oficiando, ministrando, ele não pode beber antes de entrar no tabernáculo. Então, pelo versículo, a gente entende que a entrada no templo era livre. E a partir daquele momento ali que a Nadav e Avihu peca, então essa entrada ela fica restringida. Não que era feito de qualquer maneira, mas o Senhor restringe muito mais. Mas ainda por um cuidado. Por um cuidado. Né?
Porque assim como se os filhos dos sacerdotes não foram poupados, quanto mais o do povo. O Senhor não poupa. Então a gente vê aqui que o Senhor traz um conjunto aqui de regras, porque entrar no Santo dos Santos não é algo comum. Nós precisamos entender que entrar na presença de Deus e estar diante da face do Senhor não é algo comum. Não é como a gente sentar ali e tomar um café. Não é algo como você lavar uma louça. Não é algo como você sair, enfim, ir no shopping. Você está diante do Todo-Poderoso. Então não é algo assim muito simples. E nós também nos tornamos incomuns quando entramos no Santo dos Santos. Então, Arão ele teria que se apresentar de uma forma completa. Roupas, oferta, sacrifício, teria que estar todo banhado, ele teria que estar assim, de uma forma totalmente dentro dos requisitos de Deus para que o Senhor se apresentasse. E a primeira requisição que o Senhor pede aqui para que ele entre no Santo dos Santos é a oferta. Toda vez que um filho de Deus ele se apresenta diante do Senhor, ele precisa apresentar uma oferta primeiramente pelo pecado. Tá? Principalmente pelo pecado. Por quê? E a gente vê aqui, eis como o Senhor, como Arão, entrará no lugar sagrado. Versículo 3. Com um novilho, como oferta pelo pecado, olha aí. E um carneiro como oferta queimada. Primeiramente, eu entro na presença de Deus como oferta pelo pecado, depois com gratidão. Tá? Ele vestirá túnica, ou seja, roupas, porque roupa também vai falar de santidade. Ela vai designar quem eu sou, né? Se eu sou santo ou não. Hoje, uma pessoa pode muito bem colocar vestes santas e não está santo por dentro. Mas o conceito de vestes, quando o Senhor ordena para Arão, é para que seja identificado a santidade daquela pessoa através de Deus. Então, mesmo que uma pessoa esteja com vestes santas, ela pode ser descaracterizada em santidade. Os filhos de Arão, Nadav e Abiú, estavam vestidos de roupas santas e estavam oferecendo fogo estranho. Né? Mas, enfim, essa regra ela não está esquecida, muito menos abolida. O Senhor requer de nós trajes santos. Né? Louvai ao Senhor vestido de trajes santos. Né? A palavra também diz isso. Então, primeiramente, oferta pelo pecado e carneiro como oferta queimada, cingido de roupa, água e a gente tirar. No contexto que a gente tem hoje, ouvindo, é que faz bem você tomar um banho antes de ir ao culto. Você colocar uma roupa específica ao culto. Isso parece ser simples, né? Mas é um preparo para o corpo. Exatamente, é higiene. Higiene do corpo. Veja bem que eu ensinei há pouco tempo no Shabat, lá na igreja, em que é um dia especial onde, se você puder até colocar uma roupa diferente do dia anterior, você coloque. Porque a roupa que você foi na rua, que você se agitou, a carga de preocupação, né, das suas atividades. Então, costuma-se usar uma roupa no Shabat, ou quando você vai se apresentar ao Senhor, uma roupa mais apresentável, uma roupa limpa. Apóstolo, mas eu coloco uma roupa limpa, mas às vezes você, eu vou com essa aqui mesmo. Eu sempre procuro dizer, procure usar uma roupa que você não usou, uma roupa limpa. Mas parece que eu vou para um casamento. Ora, nós vamos para um casamento muito bem arrumado e às vezes vamos para a igreja com a roupa que eu acho lá no cabide, eu vou e ponho. Né? Quem é mais importante? O casal que vai estar se casando ou o Senhor, Deus Todo-Poderoso? Então a gente precisa estar muito atentos como nos apresentamos para Deus. E aqui nós vemos que tem uma oferta que é o bode, né? São 2 bodes, que vai ser lançado sortes, né? Um será para o Senhor e o outro para Azazel. Tá? Então um bode era apresentado como sacrifício ao Eterno e o outro bode era apresentado como Azazel. Esse Azazel é expiatório, é o famoso bode expiatório. Azazel leva praticamente o mesmo nome de Lúcifer. É um demônio que você vê na figura de um bode. Que inclusive... Oi?
A gente vê que no Brasil tem uma marca, né? Chama Azazel, né? Existe uma marca Sapatos, de roupa, roupas. Azazel. E esse Azazel é o mesmo que se usa muito na maçonaria e na bruxaria, que é aquele bode, aquele homem sentado com cabeça de bode e com aquela cruz de 5 pontas, exatamente, virado para baixo. Porque esse demônio é o que leva todo tipo de pecado que você pode imaginar. Se eu não me engano, eu acho que como é que se diz, no candomblé, alguma coisa assim, é o Exu Caveira, né, que dizem, ou não? Omulu, que é o que leva todo tipo de pecado, todo tipo de doença, morte, enfim, tudo está com ele. Então veja bem, o sacerdote ele adentrava no Santo dos Santos e ele levava o animal, e o que ele fazia? Ele apresentava diante do Senhor, e o outro, ele empunhava as mãos sobre o animal, ele confessava no ouvido do animal não somente os pecados dele, mas todos os pecados de Israel inteiro. Ele confessava ali, colocava as mãos sobre o animal, e esse bode ele era conduzido por um homem específico que o conduzia até o deserto, simbolizando o quê? Que o pecado estava saindo da comunidade e estava sendo levado para o deserto, e lá esse bode morria. É interessante que a gente vê que isso também fala sobre a transferência, né? Porque era o que ele fazia aqui. Sim. Então ele colocava, né, com as mãos, e a gente vê hoje em dia no nosso meio, né, vamos dizer mais o meio evangélico, utilizando muito a imposição de mãos. Tudo se é utilizado a imposição de mãos. Sim. E as pessoas sempre vê essa imposição de mãos como bênção. É verdade. E se deve tomar um cuidado muito grande, porque quem está impondo as mãos sobre você, ela está transferindo aquilo que está nela. Sim, isso é muito perigoso. Então a gente precisa tomar cuidado com essa transferência. Por isso que a gente sempre orienta lá no ministério a não deixar qualquer pessoa impor as mãos sobre você, não receber, tira a mão da cabeça, sim, coloca no seu ombro, coloca em algum lugar. Também orientamos, né, as ovelhas do ministério que também, quando for orar por alguém, também não fique a todo momento. A própria palavra de Deus fala para que a gente não seja precipitado em colocar a mão na cabeça de alguém. A palavra do Senhor, Deus fala isso. Não se precipite a impor as mãos sobre a cabeça de uma pessoa. Então, às vezes a gente vê essa mania de que tudo vai orar, tem que botar a mão na cabeça, tudo vai orar. Às vezes uma pessoa ali, a gente vê, até mesmo nesses encontros que acontece, uma pessoa que acabou de se converter, está ali naquele processo ainda de purificação, de conversão em si. Mas aí tem aqueles métodos todo que as igrejas utilizam, né? Então eles saem dali, acaba de se converter, não aprendeu nada direito, mas aí tem as metas para bater, então eles já vão para um encontro e dali eles já vão ministrando em cima de outras pessoas, já vão impondo as mãos e às vezes ainda estão impuros, não houve uma conversão de fato totalmente ainda, estão no processo de conhecer e prosseguir em conhecer, né? E ali impondo as mãos. Então isso é muito perigoso. A gente vê pela própria palavra que aqui é uma imposição de mãos que não era para abençoar. Exatamente. Aqui é uma imposição de mãos que era para amaldiçoar mesmo, para jogar tudo que estava nele, no povo, em cima, né, daquele. Isso é feito numa vida também. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Querida, esse é muito importante porque de repente você está num lugar, numa ministração, né, apóstolo? Às vezes aquela pessoa está, né, que está ministrando, não que ela seja incapaz ou não habilitada para ministrar, mas às vezes ela está carregada de uma série de coisas, e quando ela impõe a mão, ela está transferindo aquela carga todinha para você. Exatamente. Né? Então, você às vezes carregado envolvido também de emoção, da presença de Deus, você pode de repente cair às vezes e achar que é a manifestação de Deus e não é. Então, a presença de Deus, querido, ela é muito séria e ela é muito consciente. Tá? Receber unção de Deus, uma imposição de mãos, não quer dizer que você vai cair. Tá? Nós precisamos ser maduros, que é o seguinte,
Não é toda vez que, se você recebeu uma imposição de mãos e você não caiu, isso não quer dizer que você não recebeu. Tá? Isso é você ser maduro, você ser adulto espiritualmente, porque às vezes quem está ministrando também não tem essa maturidade. Eu coloquei a mão, fulano está frio, fulano não recebeu. Não, você cair não quer dizer que você recebeu, e não cair não quer dizer que você não recebeu. Tá? Isso é muito importante porque é a transferência de poder, a transferência de cargas, posso dizer assim, a transferência de alguma coisa, que se a pessoa não estiver alinhada com os princípios divinos, ela vai transferir muita coisa ruim sobre você. Então não fique com medo de, eu vou ficar sem graça, eu vou ser antiético de tirar a mão. Querido, se você não sabe, não conhece a pessoa que está impondo a mão, tire, querido. Tire, porque você pode colher consequências seríssimas através de uma imposição de mãos. E também, principalmente, até mesmo quando conhece. Sim. Né? Porque às vezes a pessoa conhece, sabe a condição, né? Não é que, mas aí agora eu vou andar julgando por aí. Não, não é isso. Não é assim, as pessoas têm um problema muito grande com esse termo julgar, né? Você não está julgando a vida da pessoa, mas o termo, na verdade, julgar, tirando toda essa atmosfera que jogaram sobre ele, o termo julgar é você saber discernir, é você colocar as coisas, né, numa balança. Então, por exemplo, se você sabe, a Bíblia diz que pelos frutos nós conhecemos a árvore. Então, se você sabe de determinada árvore, porque você conhece os frutos daquela árvore, sendo maus, por que você vai deixar impor as mãos sobre você? Isso é muito sério, querido. Isso é muito sério. Mas eu fiquei sem graça. Tá, tudo bem. Sem graça, tem um monte de gente no inferno sem graça. Isso aí. Porque vai recebendo, né, toda essa carga das pessoas. E eu já tive com pessoas até que me falaram, poxa, eu me senti tão mal depois. Fulano orou por mim, eu senti um peso. Por quê que sentiu esse peso? Por causa dessa transferência, né? Exatamente. Então, querido, tenha muito cuidado que você pode ficar preso durante muito tempo no mundo espiritual através de uma imposição de mãos de alguém que não esteja alinhado com Deus. Por que o Senhor ele vem trazendo esse contexto para nós nessa paraxá Aharei Mot? Porque, olha que posso dizer uma coincidência, nós adentramos em Páscoa. Nessa semana de Páscoa é um período também de santidade. Então, em determinadas ministrações, procure ser mais consciente, procure saber quem está ministrando, não tente ser mais sábio que o Eterno. Não tente isso, porque se o Senhor ele vem trazendo esse contexto de santidade, principalmente dentro do seu tabernáculo, é porque ele não quer pecado nem fora, muito menos dentro. Muito menos dentro. Então o Senhor ele traz esse contexto aqui de tirar o pecado fora, porque você precisa se apresentar diante do Senhor aprovado. Você precisa se apresentar diante do Senhor sem pecado. Senão você não vai ouvi-lo, você não vai vê-lo, você não vai sentir. Então muitas das vezes as pessoas entram na igreja e saem da mesma forma. E elas querem sentir Deus e não sentem. E ficam cheios de dúvidas, ficam cheios de questionamentos. Por quê? Porque existem pecados dentro daquela pessoa que ela não tirou, ela não se preocupou em fazer expiação por esses pecados. Apóstolo, então eu tenho que estar 100%? Não estou dizendo que você precisa estar 100%, mas você precisa estar aprovado diante do Senhor. Peça a cobertura do sangue de Yeshua que esteja sobre você antes de entrar no tabernáculo. Isso parece um ritual. Querido, toda a nossa vida é um rito. Só o fato de você acordar de manhã, levantar, escovar seu dente, tomar seu café, pentear seu cabelo, colocar uma roupa, isso já é um ritual. Então, nós não podemos adentrar numa questão tão pentecostal de achar que Deus faz de qualquer maneira. Deus não faz de qualquer maneira. E nem também ser tão ritualísticos e ficar preso a um legalismo ritualístico. Nós temos que ser, como o André costuma dizer, totalmente bibliocêntrico. O que a Bíblia diz a respeito de eu adentrar na presença de Deus? Tem que ser feito isso, isso, isso e isso. Então eu faço e eu adentro. Este mistério para receber a presença de Deus. Eu preciso simplesmente cumprir os requisitos que o Senhor traz para nós
através da palavra. Então veja bem que um dos bodes é apresentado vivo, né, pela expiação do lugar sagrado, pela tenda do encontro e pelo altar. O outro, né, enfim, no verso 21, Arão diz que porá as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as transgressões, crimes e pecados do povo de Israel e os porá, depois o levará ao deserto com esse propósito. Então, Arão colocava as mãos sobre o animal, ia no ouvido do animal e falava, né, confessava. E a gente pode até perguntar, mas o animal ele não vai entender. O animal ele não fala, né? Ele não entende a nossa fala. Mas o que o Senhor quer dizer é o ato da confissão. Confessar todos os pecados. Não simplesmente nós dizermos, não, o Senhor conhece meu coração e Ele vai me perdoar. Não. O pecado ele precisa ser confessado. E por que no ouvido? Porque se ouve é pelo ouvido. Não é isso? Então o Senhor está querendo trazendo uma materialização de uma transferência de pecado, de uma pessoa, de um ser para o outro ser. Tá? Então a gente vê que esse contexto aqui, ele era feito, né? Quando a gente olha para o versículo 29, o Senhor diz que é um regulamento permanente, ou seja, que dá continuidade no 17º dia do 7º mês, tanto o natural da terra quanto o estrangeiro. Então aqui ele está falando de Yom Kippur. Tá? É o evento do Yom Kippur, que no 10º dia do 7º mês, né, logo após a festa das trombetas, é feito esse ritual até hoje. É interessante que sobre a expiação em si, né, até porque ele vem falando, o Yom Kippur é a expiação, mas sobre a questão do bode, do sacrifício, ele não diz que é perpétuo, porque ele já sabe que viria Yeshua. Exatamente. Mas quando ele entra no dia da expiação de Yom Kippur, ele diz, esse decreto é perpétuo. É isso que eu acho assim tremendo, porque está muito claro na palavra o que é perpétuo e o que não é perpétuo. Sim. E mesmo assim a gente vê, né, as pessoas pregando que Yom Kippur não existe mais, porque Yeshua já veio e já levou sobre ele os nossos pecados. Não, o sacrifício não existe mais, mas o dia de Yom Kippur, memorial existe. O memorial existe. É um memorial. Tanto que o Senhor, ele diz, pois nesse dia façam expiação para que se purifiquem, serão puros de todos os seus pecados diante do Senhor. Então ele diz, olha, será um Shabat de descanso absoluto para vocês, humilhe-se. Então é um dia de humilhação, é um dia de jejum, é um dia de separação em que todo natural da terra e todo estrangeiro ele tira para fazer justamente essa reflexão. Então a gente precisa entender que o evangelho em si, querido, a vida do crente não é só bênção, não é só milagre, né? Não é só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Existe toda uma análise pessoal, uma análise introspectiva de como está a minha vida diante do Senhor. Todos nós precisamos fazer isso, essa análise. Como eu estou errando, eu não estou, Senhor, eu quero me apresentar a Ti de uma forma agradável, de uma forma que o Senhor deseja. Então essa reflexão precisa estar sempre na nossa mente. Porque a inclinação para o mal, até que estávamos falando ontem aqui, o Yetzer Hará, aqui que essa inclinação para o mal traz. Eu estou muito bem diante do Senhor. E vai passando os dias, eu peco, estou muito bem, o Senhor está me abençoando. Lembrando que nós, como pecadores, não vai impedir do Senhor nos abençoar. Mas existem condições em que nós temos que tirar o pecado de nós para que o Senhor se manifeste de uma forma mais profunda. Porque se eu pensar que o Senhor vai me abençoar só quando eu estiver sem pecado, então eu vou ser abençoado na eternidade. Porque enquanto eu estiver aqui, eu tenho pecado. Mas é como está sendo conduzida a minha vida. Debaixo de pecado ou debaixo de uma busca, debaixo de uma santidade. Então, queridos, preste muito bem atenção que quando nós celebramos Páscoa ontem, o sacrifício do Senhor, a passagem, aquela coisa toda, depois da morte do Senhor, tudo continua no mesmo plano, seguindo
as mesmas regras, as mesmas diretrizes. E aqui, nessa paraxá, depois da morte, o Senhor ele traz diretrizes para continuar sentindo a presença de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque o meio evangélico numa massa costuma trabalhar no seguinte pensamento: Yeshua morreu, aquela coisa toda, o véu foi rasgado, então agora entra todo mundo de uma vez. E não é assim. Vamos aquela muvucada, desculpa o termo, aquela cambada toda entra, não. Para entrar no Santo dos Santos, continua com as mesmas diretrizes. Obviamente nós não vamos mais apresentar o bode, o novilho, mas como eu entro, isso requer uma ordem. O apóstolo Paulo diz o quê? Fazei tudo com ordem e decência, ou com decência e ordem. Então, quando diz que o véu foi rasgado, é porque era só o sacerdote que poderia entrar, e uma vez por ano. E se ele entrasse de uma forma fora desse padrão aqui, ele morria lá dentro. Então, era algo em que o sacerdote ele tinha que buscar muito da parte de Deus. Mas, irmã, ele tinha que buscar muito. E eu costumo dizer, ele tinha que buscar muito. Porque ele adentrava, como a gente já estudou, com as roupas, com os sinos, e dentro do Santo dos Santos, ele tinha que se movimentar para que os sinos balançassem, fizessem barulho, e com a corda amarrada no pé. E lá fora uma pessoa segurando essa corda. Se a pessoa do lado de fora não ouvisse mais os sinos, pode puxar que ele já estava morto lá dentro. Então era uma condição para o sacerdote que ou ele entrava com medo, ou ele entrava muito certo do que ele estava fazendo. Se ele entrasse com medo, ele ia morrer. E se ele entrasse também muito certo por ele mesmo, o Senhor fulminava ele lá dentro. Tinha que ser muito na dependência de Deus e no temor, né? No temor. Então aqui, Arão, né, e os outros sacerdotes, futuramente, depois da morte de Arão, eles teriam que entrar totalmente alinhados. E hoje, querido, a gente vê numa coisa de todo mundo pode entrar, todo mundo pode fazer. E as pessoas carregando suas mazelas, que não há uma preocupação mínima, pelo menos de um conserto, e as pessoas acham que recebem a presença de Deus. Se nós aprendemos que Deus é o mesmo, que Ele não mudou, então por que ele escreveu isso aqui? Por que hoje as coisas são diferentes? Então o que a gente vê, querido, muitas das vezes é uma manipulação da presença de Deus nesses canais de televisão, nesses cultos. Infelizmente é uma manipulação, porque Deus ele é um Deus justo. Deus é um Deus justo. Mas ele está requerendo isso aqui somente do povo de Israel. Se ele está requerendo isso aqui só do povo de Israel, ele é um Deus injusto. Porque só Israel que tem que estar alinhado com Deus e o restante das outras nações fazem de qualquer jeito. Ele seria um Deus injusto. E se ele não faz acepção de pessoas, então Deus ele é o mesmo para com todos. Obviamente, quem seguir as suas regras vai receber a bênção. Quem não obedecer, infelizmente, não vai ter o mesmo nível de bênção como se deveria. Então, queridos, nós vemos aqui que os tempos são outros, mas a palavra é a mesma. Entrar na presença de Deus não é fácil. Tá? Não é fácil porque nós simplesmente não chegamos, Senhor, me dá, Senhor, me dá, Senhor, me dá. E a primeira coisa, quando alguém entra na presença de Deus, é dar ao Senhor. Porque culto é entrega, não é receber. Se eu for ao culto e eu recebo alguma coisa, é porque faz parte da natureza dele dar. E se eu não receber nada, eu ainda tenho que sair agradecendo. Porque ele que sabe quando que vai me abençoar ou não. Então aquele chavão que você está acostumado a ouvir assim, venha, Deus tem uma bênção para você. Ele tem uma bênção para você, mas não quer dizer que ele vai te dar. O chavão teria que ser, venha e abençoe a Deus, oferte a Deus. Se todo mundo pensasse dessa maneira, de repente o contexto do evangelho hoje seria bem diferente. Porque culto é entrega. Se você for numa reunião de bruxaria, você tem que levar a sua oferta. Se você for num culto de candomblé, você tem que levar a sua oferta. Sua galinha preta, enfim, um porco, alguma coisa. Qualquer outra religião, você vai ao culto e você precisa entregar algo. Só conosco que a gente vai lá para receber, né? E diz a palavra que a sanguessuga tem duas irmãs. Dá. Só dá. Então, nós fizemos esse apanhado no capítulo 16
E no capítulo 17, o Senhor ele vem trazendo aqui um contexto de coisas consagradas de tudo que nós temos. Né? Quando a gente lê aqui, versículo 1, disse o Senhor a Moisés: fale a Arão e a seus filhos e a todo o povo de Israel e diga-lhes o que o Senhor assim ordena. Quando alguém da comunidade de Israel matar um boi, um cordeiro ou uma cabra dentro ou fora do acampamento, sem levá-lo à tenda do encontro para apresentá-lo ao Senhor como oferta diante do tabernáculo, será culpado de seu sangue. Por que ele está falando isso aqui? Porque tudo que vem à nossa mão precisa ser consagrado ao Senhor. Tudo que vem à nossa mão. Mas eu comprei uma coisa assim muito simples. Consagra ao Senhor. Leve para a igreja. Peça ao seu pastor, enfim, seu bispo, seu apóstolo, seja quem for, para consagrar. Você comprou algo, um utensílio, é lógico, você não vai pegar sua geladeira que você acabou de comprar e levar para a igreja e assim, pastor, consagra aqui. Mas enfim, consagre. Peça ao seu pastor para ir na sua casa. Olha, pastor, eu comprei isso aqui, preciso da sua bênção. Isso é muito importante, porque tudo que nós temos precisa ser consagrado ao Senhor. Porque a palavra ela é muito específica, porque ela diz assim, olha, versículo 7. Eles não oferecerão mais sacrifícios aos demônios em forma de bode, com os quais se prostituem. Este é um regulamento perpétuo ou permanente para eles em todas as gerações. Eu tenho muito temor quando eu leio isso aqui, porque se fala que é permanente, não muda. Então a gente imagina o seguinte, eles não oferecerão mais sacrifícios a demônios? Ora, o povo de Israel está oferecendo sacrifício a demônio? É lógico que não. Mas o que o Senhor está querendo dizer é, o que não é consagrado a Deus é consagrado a demônio. O que Yeshua diz? Quem comigo não ajunta, espalha. Se Deus é contra nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque a Bíblia ela trabalha de uma forma um pouco que automática nessas coisas. Se você não está com Deus, então você é inimigo de Deus. Então, algo seu que não é consagrado ao Eterno, automaticamente ele é consagrado a demônios. Vocês entenderam isso? Sim. Se não faz parte de Deus, então ele faz parte, porque só existe um Deus e o outro Deus, que é o diabo. Só existe Deus e diabo. Se não é de Deus, é do diabo. E se não é do diabo, é de Deus. Então, não existe um meio termo. E aqui, mais uma vez, o Senhor vem trazendo as regras alimentares. Tá? Ele vem falando aqui sobre a questão de comer sangue, no versículo 10. Quando alguém da comunidade de Israel ou um dos estrangeiros que vive com vocês comer qualquer tipo de sangue, eu me porei contra essa pessoa que comer sangue e eliminarei do meu povo. Eu não vou esgotar o texto aqui, porque a gente já está bem alinhado com isso, mas você que está nos ouvindo, que porventura não sabe, leia capítulo 11 de Levítico, que você vai entender que o Senhor traz um ensino muito importante para não comer sangue, porque a vida da criatura está no sangue. Se nós vermos todos os tipos de impureza, também está no sangue. Se você comer uma carne muito carregada de sangue, você pode pegar uma doença, enfim. Sem falar que isso também é um mandamento. Então aqui diz que o Senhor se põe contra essa pessoa. O Senhor ele tem aversão a isso. O Senhor realmente é um ato repugnante. Tá? Então a gente vê aqui um conjunto de regras de santidade, mais uma vez, para se entrar na presença do Senhor, de nós consagrarmos tudo que nós temos para Deus. Porque, queridos, uma pessoa que tem uma vida com Deus, ela precisa ter sua vida dedicada. Não que ela vai deixar de trabalhar, ela não vai fazer mais nada para Deus. Mas tudo que ela tem, ela consagra ao Senhor. Tudo que ela tem, Senhor, muito obrigado por isso aqui, eu te agradeço, eu consagro diante de Ti. E é interessante porque o Senhor, Ele abençoa. Nós temos um exemplo disso porque antes de nós comprarmos nosso último carro, nós oramos e compramos um carro especificamente para a obra. Nós consagramos esse carro, oramos e já vamos fazer o quê? 4 anos com o carro não dá um defeito.
O carro não dá um defeito, né? E como o nosso carro é usado para abençoar a obra, porque foi algo que foi consagrado a Deus. Então, o Senhor faz com que aquele bem seja um bem durável, ele dure bastante. Você pode até abençoar outras vidas. Lembrando que isso é o que diferencia das demais pessoas que seguem a outros deuses. É a bênção do Deus de Israel. Tá? Quer falar alguma coisa, apóstolo? Não. Eu só achei interessante que quando o Senhor fala, né, que ele elimina do meio do povo aquele que deixa de obedecer quanto à proibição de comer sangue, né? Então, assim, é algo muito sério, né? Porque antes a eliminação acontecia na forma de morte física. Né? Hoje a gente vê a eliminação acontecendo de outras formas, principalmente a morte espiritual. E é por conta disso que as pessoas permanecem tanto no erro, porque não vê o físico, né? E não consegue perceber que aquilo está acontecendo de forma espiritual. E também essa eliminação é como se Deus estivesse falando assim, ele está separando, ele está tirando. Né? E aí é onde a gente vê tanto a diferença e a gente fala assim, pensa que está servindo a Deus e não está, né? Porque literalmente está fora. É muito sério isso. Eu assim, quando eu comecei a praticar essas leis alimentares, foi dentro disso, desse entendimento. Eu falei, não, calma aí. Se Deus falou, disse que é perpétuo, disse que eu tenho que fazer e disse que vai eliminar, eu posso estar achando que estou dentro e estou fora. Né? Então eu preciso me alinhar àquilo que Deus falou que tem que ser. Então, queridos, assim, que você esteja muito ligado com isso, porque Deus ele é muito específico, Deus ele é muito detalhista, né? E nós precisamos ver que da seguinte forma: quando a gente lê que diz que ele elimina aquele que vem transgredir a lei, isso não quer dizer que o Senhor também vai matar, não, vai fulminar a pessoa. Essa pessoa automaticamente ela fica fora do contexto. Como a gente costuma dizer, e você também ouve muito essa palavra, ela vira um peixe fora d'água. Porque todos vão estar num contexto e a outra pessoa está assim, poxa, só eu que estou de fora. Automaticamente ela está eliminada de todo o restante do povo. Então, vamos partir agora para o capítulo 18 e depois a gente vai estar encerrando. Quando a gente lê aqui, só para eu poder encerrar, o Senhor diz no início do versículo, do capítulo, para que não participar de nenhuma atividade encontrada na terra do Egito. Enfim, o Senhor, quando ele liberta o seu povo, ele traz um contexto de novidade. Então ele diz para não se contaminar mais com as práticas do passado. Então, o que a Paulo diz? Olha, as coisas que se passaram, já se passaram. Né? Isaías 42, se não me engano, 43, diz, pare de viver das coisas passadas. Tá? O Senhor diz, obedeçam as minhas regras e leis e vivam de acordo com elas. Eu sou o Senhor. Guardem minhas leis e regras. Se alguém as cumprir, terá vida por intermédio dela. O que eu vejo aqui nesse capítulo 18, que ele é muito específico, que ele vem falando das relações ilícitas, né? E, nossa, meu Deus do céu, como que a humanidade está diante do Senhor, né? Porque cada uma dessas proibições aqui são todas as aberrações que a gente vê hoje em dia. Sim, sim. Né? Então, a pedofilia, então, nem se fala, né? Pai com filho, com neto, porque aqui está falando sobre isso, o filho do teu filho é o teu neto, né? A gente vê, né, a sogra que ficou com o marido da filha. Então, assim, e isso tudo está aqui na palavra. Agora, o que eu achei muito interessante é que quando Deus fala sobre essas relações ilícitas, ele vem no versículo 21 dizendo: não entregue seus filhos para serem sacrificados a Moloque, né? Moleque. Ou na versão original, moleque, que é o que a gente sempre alerta as pessoas. Para de chamar seu filho de moleque, para de chamar as crianças de moleque, porque isso é o nome de um demônio.
Então, o que a gente também entende daqui é que todas essas relações ilícitas aqui, elas vão produzir ali, ter um fruto. Sim. E o fruto é o quê? É um filho, é uma criança. É verdade. Então, essas crianças que são advindas dessas relações, elas já vêm oferecidas. Por Sim. isso que Deus fala, não entregue seus filhos, porque você está automaticamente, você está dando a liberdade desse demônio vir requerer o seu filho. É verdade, isso é muito sério. Entendeu? Porque foi gerado debaixo de uma relação ilícita, então o demônio vem requerer aquilo ali, porque é dele. Por isso que o Senhor fala, não entregue os seus filhos para serem sacrificados. Não profane o nome do Senhor, eu sou o Senhor seu Deus. Tanto que depois Deus muda, Deus fala mais aqui da relação ilícita, mas ele já vem falando aqui do homem não se deitar como o homem não fazer de outro homem como uma mulher. Aí a gente sabe que não vai sair filho mesmo, Exatamente. né? Ele vem falando das mulheres e tudo, então ele vem falando da relação com o animal, a gente sabe que também não vai sair filho daí, é ilícito, mas você vê que ele fala sobre essa oferta a moleque, né? Quando ele fala dessas relações aqui, é onde vai sair filho. Sim, é verdade. Entendeu? Verdade. Então, quer dizer, já você está entregando o seu filho para ser sacrificado a um demônio. É exatamente isso que Deus vem falando. Então, e depois ele inclusive fala, é interessante porque ele fala que essas pessoas vão ser o quê? Elas estão contaminando a terra. Sim, é uma contaminação da terra. Está contaminando a terra, ou seja, filhos gerados embaixo, né, de maldição contaminam a terra. Isso assim, tem um contexto muito sério, muito pesado, e a gente pode ver a dimensão que a nossa terra está contaminada. E aí o Senhor fala que a própria terra vai vomitar, e ele termina, né, falando que ele vai requerer, que ele não vai aceitar isso. Conforme ele mesmo termina, e ele fala que se nós contaminamos a própria terra, é por isso que a gente vê tanto desastre, tanta catástrofe aí, porque está sendo eliminado do meio do povo, e ele termina dizendo, obedeçam meus preceitos e não pratiquem os costumes repugnantes praticados antes de vocês, nem se contaminem com eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Amém? Amém. Então, nós estamos terminando hoje aqui mais esse estudo da Paraxá e queremos deixar para você aí mais uma vez um Shabbat Shalom, você seja tremendamente edificado. Amém. Shabbat Shalom, Deus abençoe e te guarde.